Shalom, dona Igreja do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias lá no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 5, amém? E o tema dessa ministração é Deus nos chama para ir além da margem, amém? Deus nos chama para ir além da margem. Eu estava no mês passado fazendo um plano bíblico, né? E veio essa palavra ao meu coração, né? Que esse plano bíblico dizia sobre indo às profundezas. O tema, né? Era indo às profundezas. E então eu comecei a analisar, né? Tem várias passagens que falam sobre isso, né? Lá no livro do profeta Jeremias, né? Também que o anjo vai medindo ali e vai passando. De acordo com o que ele vai medindo, o profeta vai entrando e a água, primeiro, vai dando no mocotó, né? Como nós conhecemos, vai para o joelho, vai na cintura, né? Que é nos ombros. E depois, até que ele não consegue mais, né? E é nesse momento, é para esse local que o Senhor Jesus, ele nos chama. O local que nós não temos mais o controle. Quando nós estamos ali nas profundezas, quem toma o direcionamento das nossas vidas é o Senhor. Nessas profundezas do Espírito, né? Quando nós começamos a buscar. Amém? Então, eu quero ler com a igreja essa passagem que falou muito ao meu coração, né? Eu gosto muito dos evangelhos que falam sobre Jesus, né? Lá no NEF nós estamos estudando o livro de João e lá nós podemos ver o quanto Jesus, ele foi perseguido, né? O quanto Jesus, ele sofreu por amor de nós, o quanto Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai, né? E ele nos pede para que nós façamos isso também, cumprir a vontade do Pai. Que, em primeiro lugar, nós temos que o quê? Que obedecer, né? Nós temos que crer, que confiar, mas principalmente nós temos que obedecer à voz do Senhor. Amém? Então, vamos lá. No livro de Lucas, capítulo 5, começando aqui pelo versículo 1, amém? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Ou em outras versões, vá para o alto mar, ele fala, né? E lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Então, continuando, amém? No versículo 6, eu vou ler até o 11. Vamos ler. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que rompiam-lhes na rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Ou seja, quase afundavam, né, os barcos. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém?
primeira reflexão que eu quero trazer é o momento de quando Jesus ele entra no barco, né? Ele pede, né? Eu assisti aquela série do The Chosen, né? E ali, no contexto, Simão, ele estava ali desesperado, né? Antes de ser apóstolo, o apóstolo Pedro. Ele estava ali desesperado, ele estava devendo ali como é que se diz? Os cobradores de impostos, e estava Roma, aquele soldado todo perseguindo ele, e não estava, ele estava pescando, mas não estava tendo peixe. Todos os dias, e ele dormia no barco pescando, e nada de peixe, estava trabalhando até os sábados. Aí a sua esposa estava ali chamando a atenção dele: você não pode fazer isso, você está pecando contra o nosso Deus. Onde está a sua fé? Ela confrontava ele, né? E eu achei interessante porque nesse momento aqui, quando nós vemos que ele deixa ali o barco dele à disposição de Jesus, né? Para Jesus ali estar levando a palavra para aquele povo que estava ali querendo ouvir, né? Jesus estava ali iniciando seu ministério e já estava sendo muito conhecido pela sua palavra, né? Pela sua desenvoltura, falando sobre o reino de Deus. E então, Simão, ele ali naquele contexto do filme, ele fala assim: eu não tenho tempo não, fica aí. Aí, quem estava com ele, né, que era o irmão dele, o André, aí falou: vem Jesus, vem Senhor. Aí ele fala: Simão, esse aí que é o Messias, lembra que eu te falei que o João falou, né? O João Batista estava falando. E aí Pedro disse assim: eu não tenho tempo, eu tenho que fugir, porque os cobradores estavam atrás dele, né? Os soldados de Roma. E aí Jesus fala bem assim: fica, Simão, eu tenho algo para ti depois da palavra. Então Jesus, é muito interessante isso. Então ele ouve, né, a voz do Senhor. Então, quando ele dá essa oportunidade, né, ele abre essa margem para Jesus entrar ali no seu barco. E ao mesmo tempo ele está dando ali a oportunidade de Jesus entrar na vida dele. E essa reflexão que eu trago é para que nós venhamos refletir hoje. Será que Jesus ele tem espaço nas nossas vidas? Qual o espaço que você está dando hoje de Jesus entrar na tua vida? Não digo só agora, mas eu digo todos os dias, todos os momentos. Todos os dias nós precisamos buscar o Senhor, né? Todos os dias nós precisamos ouvir a voz de Deus. E às vezes nós estamos ali com o tempo não corrido e vai passando o dia, vai passando a semana, vai passando o mês, e muitas das vezes nós não queremos abrir esse espaço para Jesus entrar e fazer a mudança na nossa vida. Assim como aconteceu aqui, ó, lá no final nós lemos que eles largaram tudo e seguiram Jesus. Lá na série que eu assisti sobre essa passagem, lá no final, todos esses peixes, Simão ele fica tão empolgado que ele diz assim: tem certeza, Jesus, que a gente só não quer fazer isso de novo? Porque ele está ali empolgado, né, que vai ganhar dinheiro e queria já usar Jesus, né, o poder de Jesus para continuar ganhando mais dinheiro, né? E é assim que nós somos, né? Muitos de nós, às vezes, nós só queremos Jesus porque nós estamos passando por momentos difíceis, né? E infelizmente isso acontece. Por quê? Porque nós, como seres humanos, nós só conseguimos olhar para o nosso eu. Na maioria das vezes é o meu problema. Na maioria das vezes é a minha família. Na maioria das vezes é o meu trabalho. Na maioria das vezes nós não conseguimos colocar a palavra do Senhor em prática. Ou ouvir a voz de Deus, né? Às vezes num simples momento nós precisamos ouvir a voz do Senhor quando Ele pede: eu posso participar da tua vida, né? O Senhor Jesus, Ele pediu aqui: eu posso entrar nesse barco, eu posso usar esse barco para falar do reino? Amém? E o que acontece depois? Simão, Pedro, né? Ele obedece.
No momento que Jesus fala assim, depois que Jesus já falou ali com o povo, já ensinou, já falou algo ali para o povo e para eles que estavam ali também, né? Ele disse, vão para onde as águas são mais fundas. E aí, às vezes, nós ficamos imaginando, mas de novo? Aí nós paramos para analisar. Pedro, né, ele estava lá com André, com Tiago, se não me engano, o irmão de Tiago também, né, que aqui não fala o nome dele, mas eles passaram a noite inteira ali. E aí, Jesus fala bem assim, vá lá e lance as redes. E ele tomou uma posição. Qual foi essa posição que ele tomou? De obediência. Ele colocou a sua fé em prática e obedeceu ao Senhor nesse momento. E o que aconteceu? Ele foi. E aí eles conseguiram uma pesca maravilhosa. As redes começaram a encher. E quando eles puxaram, eram tantos peixes que as redes se romperam. Começaram a se romper. E eles encheram aqueles 2 barcos de peixe. E os peixes, quando entraram, os barcos ficaram praticamente quase que afundando, né? É nesse momento que veio a abundância. Através de quê? Através da obediência. E às vezes para nós é tão difícil nós obedecermos, porque nós queremos, como eu falei, Deus ele nos chama para a profundeza, né? E como que é essa profundeza? É aquele momento que nós estamos ali procurando obedecer ao Senhor. Nós estamos ali procurando orar mais, clamar mais, buscar mais, ler mais a palavra, querer aprender mais sobre o Senhor Jesus, aprender mais sobre esse Deus maravilhoso, desde lá do começo, lá de Gênesis ao Apocalipse. Por que eu não tenho essa sede? É porque eu não busco, né? E quando eu não busco, quando eu não tenho vontade de buscar algo, eu começo a ficar vazio, eu começo a ficar seco, né? E eu começo a querer tomar a direção da minha vida, a querer achar que eu vou fazer tudo de acordo como eu quero, né? Como existe aquele ditado, deixa a vida me levar, né? Então, quando nós não tomamos posse do que o Senhor Jesus fala, deixa eu direcionar a tua vida, deixa eu entrar na tua vida, assim como ele fez nesse momento, né? Nessa passagem, deixa eu entrar na tua vida, deixa eu tomar direção. E aqui nessa passagem, nós tirando essa reflexão, nós vemos que veio a abundância, né? Veio a abundância. E aí, Pedro, André, Tiago e os demais, eles viram ali um milagre. Eles viram aquele milagre. E eles começaram, eu acredito que, a compreender, né? Que verdadeiramente o Senhor Jesus, ele era o Messias. E que o Senhor Jesus estava ali para mudar o rumo daquela nação, mudar o rumo da vida deles, né, principalmente, porque eles começaram a acreditar, eles começaram a compreender que Jesus era o Messias e que Jesus ele ia mudar o rumo daquela história. E foi o que aconteceu. Eles começaram a se quebrantar, né? E Pedro, ele até diz bem assim que ele se prostrou aos pés de Jesus e ele disse: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Então, nesse momento veio o quebrantamento, né? Quando, é isso que acontece conosco, quando nós deixamos Jesus entrar nas nossas vidas e nós deixamos Jesus fazer além daquilo que não está no nosso controle, nós começamos a compreender e buscar. Nessa busca vem um quebrantamento, vem um arrependimento, vem um reconhecimento de que nós precisamos dele, de que nós não somos nada, nós somos pecadores. Amém?
O Senhor Jesus, ele passou por várias aflições e nós aqui nesse mundo, nós não queremos passar. Nós queremos ser perfeito, nós queremos a igreja perfeita, nós queremos a família perfeita, nós queremos o trabalho perfeito, nós queremos uma roupa perfeita, nós queremos um carro perfeito, uma casa perfeita. Mas desculpa te dizer que nada disso existe. Não existe. Existe algo melhor, que é quando nós estamos com o Senhor Jesus. Pode ter certeza que mesmo que você esteja ali numa casa sem nada, com fome, mas quando você verdadeiramente entrega o seu coração ao Senhor, você reconhece que Ele está contigo, você vai encontrar alegria, você vai encontrar felicidade. Mesmo no meio da aflição, você vai reconhecer. Quando o Espírito Santo ele habita na tua vida, ele começa a transbordar. E principalmente nesses momentos que nós começamos a reconhecer que o Senhor ele está conosco. Que o Senhor Jesus ele está se movendo, né, para nos ajudar. E é nesse momento que vem esse quebrantamento, vem esse reconhecimento: Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu não mereço a tua misericórdia, eu sou um mero pecador, Senhor. Eu não consigo sentir. E essa é uma grande verdade, porque quem nos convence ao arrependimento é o Espírito Santo. Se nós não buscarmos esse Espírito Santo para estar conosco, nós não vamos conseguir. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós não conseguiremos sem Ele. E às vezes nós queremos agir sem Deus, queremos agir sem a mão de Deus. E quando nós conseguimos chegar nessa busca, como que nós conseguimos fazer isso? Entregar mais, nos entregar mais, ter mais intimidade com Deus. É fácil? Não é fácil. Não é fácil você ter intimidade com Deus, porque você precisa o quê? Precisa se esforçar, você precisa querer, você precisa ter sede, ter fome dessa palavra. Você precisa ter fome e sede de orar de madrugada. Se levantar às 3 horas da manhã e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu vou me derramar aqui diante da tua presença, para que através da minha vida outras vidas sejam alcançadas, para que no abrir da minha boca as pessoas venham reconhecer que tu és o Deus da minha vida, porque não é sobre nós, querida, é sobre o Senhor. Não é sobre eu sou, eu tenho, não é. Nós podemos ter, nós podemos, porque o Senhor Jesus é quem nos abençoa. Mas o principal é quando nós temos Ele nas nossas vidas, porque mesmo em meio às lutas e às dificuldades, nós vamos reconhecer que Deus ele tem um propósito. E esse propósito ele só se cumpre nas nossas vidas através da obediência. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós oramos, quando nós buscamos através da palavra. E na intimidade com o Senhor que nós vamos saber: Senhor, qual é o propósito que tu tem na minha vida? O que eu preciso fazer? Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ajudar, Senhor, a tua obra de alguma forma. De alguma forma todos nós ajudamos aqui. De alguma forma todos aqui vão fazer falta. Todos os sábados o apóstolo está falando aqui sobre a comunhão, a verdadeira comunhão apostólica, né? E ontem ele falou justamente sobre isso, sobre o mistério do sofrimento, né? E o apóstolo Paulo falou que nós devemos ser participantes do sofrimento de Cristo. E nós não queremos, né? Nós não queremos sofrer. Quem é que quer sofrer? Ninguém quer, né? Mas é nesses momentos que Deus ele fala conosco. Deus ele fala conosco. Você ainda consegue ouvir a voz de Deus ainda aí no íntimo do teu coração? Você ainda consegue ouvir a voz de Deus quando ele vem aqueles lapsos ali na sua memória, quando você está querendo fazer algo de errado, ou quando você faz, né? E aí você se arrepende, e aí você, mesmo que com vergonha, você vai lá e pede desculpa, você pede perdão, porque você reconhece que você não é aquilo.
que você precisa mostrar que Jesus, ele está na sua vida. Não é fácil, não é fácil. No ano passado mudou a secretária lá da escola e eu acabei tendo um embate com ela, porque ela não me conhecia, eu não conhecia ela. E aí, entregando uma documentação lá, aconteceu algo errado e pela terceira vez, e ali eu perdi minha paciência e me estressei. Eu disse, poxa, eu não irei fazer, olha, me desculpa, dê seu jeito aí, porque eu não vou fazer. Aí a senhora não vai fazer, não vou fazer. Explodi, né, na verdade. E aí quando eu cheguei na minha casa, eu me sentei lá no sofá, e aí veio algo assim no meu coração, assim. Foi o Espírito Santo falando comigo, é assim que tu age? Se tu for falar de Jesus, se as outras pessoas forem falar com ela, dizer que tu é crente, o que ela não vai dizer? E ali naquele mesmo momento, eu fiquei ali confrontada, né? E aí meu Deus, o que eu fiz? Me perdoa, Senhor. E aí o Espírito Santo falou, não, pede perdão dela. E aí no mesmo momento eu peguei meu celular e eu mandei mensagem para ela. E aí eu falei um monte de coisa, eu disse, olha, me perdoa, fulana, não era isso que eu queria ter feito. Eu sei que não custa nada eu fazer, até quando que tem que entregar essa documentação? Ela disse, até amanhã, professor. Não, tudo bem, eu entendo, a gente está com muitas demandas e tudo mais, eu também estou assim. Aí eu disse, não, eu só quero que você me perdoe, porque eu não sou essa pessoa. Aí quando foi no outro dia, fiz tudo direitinho, fui lá, entreguei na mão dela, e novamente eu pedi desculpa, né? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele me confrontou. Porque não é certo você chegar e você destratar uma pessoa, independente de você estar certo ou estar errado. Como eu já falei, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Deus que nós servimos, é sobre o Senhor Jesus. Nós não devemos fazer parte das coisas desse mundo, dos comportamentos mundanos, né? Que para as pessoas, se fosse eu no teu lugar, isso. Mas não é. Eu não sou assim, eu sou diferente. Eu sou diferente. Se eu for mostrar que eu sou igual, onde está o Senhor Jesus na minha vida? Em lugar nenhum. Quem está ali habitando na minha vida e quem está ali no direcionamento não é Jesus. Quem está ali tomando direção de tudo sou eu. É o meu querer, a minha vontade. Amém? Isaías 55, 9, ele fala, como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, os pensamentos do Senhor vai muito mais além do que o nosso. O querer do Senhor vai muito mais além do que o nosso. E às vezes nós não queremos buscar, nós não queremos fazer parte, às vezes, do corpo de Cristo. Mas nós precisamos fazer parte. Tem pessoas que falam assim, aonde que está escrito que Jesus criou a igreja? Pessoas que nos confrontam, né? Falam, eu não vou para aí, eu busco Deus na minha casa, porque para me ser crente igual esse povo aí, que eu vejo um monte de escândalo, e não sei mais o que, Mas não é assim que acontece. O Senhor Jesus falou para esse próprio discípulo aqui que nós acabamos de ler sobre ele, sobre Pedro. E ele falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E quando Pedro ministrou pela primeira vez, ele ganhou 3.000 almas para o Senhor. Através de quê? Através da vivência que ele teve com o Senhor Jesus. Através da busca, através da fé, através da confiança que ele tinha no Senhor Jesus. Ele fraquejou, ele é ser humano como nós. Ele negou Jesus, ali naquele momento de medo, né? Ele viu ali os soldados querendo matar todo mundo, Jesus já tinha sido preso, e as pessoas começaram a apontar, esse daí estava com ele. Eu não conheço não, estou fora, né? E é assim que nós somos assim. Às vezes nós queremos nos infiltrar, né? Em algumas situações, em algumas rodinhas ali,
E às vezes a pessoa, ei, tu não era da igreja? Né? Aí a pessoa olha assim, eu não, negou Jesus, igual Pedro, né? Aí às vezes a pessoa quer se infiltrar em tal situação, né? E a pessoa, mas tu não é crente. E aí que a casa cai, né? E quando o Espírito Santo confronta, ainda é bom, né? Significa que o coração dela ainda está um pouquinho ali voltado para Deus, de chegar e se arrepender, né? Como eu fiz, como eu me lembrei, eu disse, meu Deus, por que eu fiz isso, Senhor? Não, vá pedir perdão dela, né? Tome vergonha na sua cara, vá pedir perdão dela. E é assim que acontece conosco. Às vezes a gente não quer dar o braço a torcer porque nós queremos ser superiores e nós não somos. Porque quanto mais a gente desce, né? O Senhor Jesus falou que para ser o maior nós temos que servir, nós temos que ser o menor. Amém? Então, o Senhor Jesus, ele começa a falar, né, para eles. Ali o espanto se apoderou deles, né? A palavra fala aqui no verso 9, dele e de todos os outros, né, que estavam com ele, por causa daquela pesca ali grandiosa. Então Jesus ele fala para Pedro, de agora em diante você vai ser pescador de homens. E ali fala que não só Pedro, mas todos os outros deixaram tudo e seguiram Jesus. E aí é nesse momento que o Senhor Jesus ele mostra que ele tem um propósito melhor para cada um de nós. Você já reconheceu que Jesus tem um propósito na sua vida? Você já reconheceu que você precisa buscar cada dia mais o Senhor para entender o que você precisa fazer para compreender e cumprir o propósito que Deus tem na sua vida? E para nós é muito difícil porque principalmente nos momentos de aflição que nós não conseguimos entender, né? E às vezes vendo a vida de algumas pessoas eu começo a ver que o propósito dela às vezes é passar por uma família sendo uma pessoa que sofreu com alguma doença, com alguma enfermidade que não tem cura. E aí, né? Final do ano eu perdi a minha sobrinha, ela tinha paralisia cerebral e ela tinha 18 anos já. Mas ela viveu uma vida totalmente vegetativa. Ela não falava, ela não andava, ela nem sequer sentava, pelo fato da condição dela, da enfermidade que ela tinha. Ela nasceu assim, devido a uma complicação no parto, né, da minha irmã, e ela faltou oxigênio, ela ficou uma criança com paralisia cerebral. E vocês sabem que a paralisia cerebral ela não tem cura. E eu tentei dizer para minha irmã que aquele foi o propósito dela, né? Ela cumpriu o seu propósito. Foram 18 anos vivendo daquela forma. E ao mesmo tempo buscando refletir que nós não sabemos, nós não entendemos nada. E que quantas vezes ela não sentiu dores, ela não sentiu alguma angústia, porque nós não conhecíamos o coração dela, mas Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. E eu creio que ela está com o Senhor, né? Essa semana também perdi minha cadelinha, né? Hoje eu fico imaginando, né? Até falei para o apóstolo ontem, meu apóstolo, a minha pitucha partiu para estar com Cristo, porque ela era convertida. Toda a minha família eu falo isso, né? Porque, meu Deus, pensa numa cadelinha inteligente.
e obediente. Eu chorei muito, eu disse assim, foi a minha filhinha mais nova, né? Porque eu criava mesmo dentro de casa e tudo. E foi um momento de dor muito difícil. E ela teve que passar por uma cirurgia, fiz de tudo, né? Levei. Ela passou, teve resistência na cirurgia, mas quando foi à noite, né? Ela teve 2 paradas e não resistiu. E quando eu deixei ela lá naquela clínica, quando eu vinha, né, a caminho de casa na volta, que era lá no Japim, quando chegou ali na Avenida das Flores, começou a chover um pouco, né? E aí eu, não sei, do nada não, o Espírito Santo começou a bradar no meu coração. E se ela morrer? Será que tu ainda vai glorificar o nome do teu Deus? E aí eu comecei a me lembrar de um louvor de infância, né, que eu gostava muito. Que quando eu era criança, eu ia para uma igreja que era bem pertinho da minha casa, era uma igreja pentecostal. E lá cantava muitos hinos da harpa, muitos hinos antigos, né? Aí tinha um louvor que veio no meu coração assim: essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo o meu Senhor. Aí não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Então assim, eu não estava alegre, né? Veio aquela aflição ali querendo me pegar, mas ao mesmo tempo eu comecei a colocar no meu coração que tudo tem propósito, né? Nós temos que entender que até no sofrimento tem propósito. Por quê? Porque quando eu estou passando por aflição, o Espírito Santo ele vem me consolar. Quando eu estou passando por aflição, o Espírito Santo ele vem no meu coração e diz: eu estou contigo. O Senhor Jesus ele não te abandonou. O Senhor Jesus ele quer fazer parte da tua vida. O Senhor Jesus ele quer fazer parte da tua história. Ele quer mudar o quadro. E Ele quer que você compreenda qual é o propósito que você tem. Qual é o propósito que você quer buscar, quer procurar fazer para Deus, né? Às vezes a gente fica vivendo sem propósito aí no mundo. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou viver a minha vida. Eu já vivi assim. Eu vivia muito por aí, andando pelos bares, pelas festas, pela rua. E aí, quem já viveu assim sabe que quando você chega na sua casa, você sente um vazio. Você sente que algo está faltando, que mesmo que você chorou, você extravasou ali, você ficou feliz, alegre, você riu de risos de alegria, chorou de alegria e tudo mais, né? Se esculhambou para lá, né? Mas é muito difícil. Porque quando você não tem propósito, você realmente vive sem a direção de Deus. E quando Deus nos chama para as profundezas, é quando você está ali sendo totalmente dependente dele. Que não importa o que aconteça. Quando eu fui para o Qualicamp, eu digo até hoje, eu fui só uma vez, porque eu fui com propósito. Eu disse: Senhor, fala comigo, Senhor. A minha vida está destruída. Eu não tenho esperança nenhuma. Não tenho nada, eu não faço nada. Na época, eu estava fazendo uma faculdade, estou terminando a faculdade. E o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tenho direção de nada. E às vezes a gente acha que só porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, que nada. Você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo para te direcionar, para dizer que você é amado, que você é amada, para dizer que você faz parte de uma família. Essa família aqui, ó, é uma família que te ama, uma família que ora por ti.
É uma família que te ensina. Se você quiser buscar, você vai aprender. E eu sempre digo para o Senhor, Senhor, eu quero ser o instrumento nas tuas mãos. Não é fácil. Não é fácil porque o inimigo ele vem com tudo para cima da gente. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. E nós devemos confiar com todas as nossas forças. E se nós verdadeiramente estivermos em obediência com o Senhor, onde nós chegarmos, onde nós colocarmos a ponta dos nossos pés, ali será o lugar abençoado. Não importa se tem algo, se aconteceu algo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, você vai decretar porque você é boca de profeta onde você estiver. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós dizemos, acontece. Porque Deus, Ele é conosco. A mesma coisa quando nós pedimos. Nós precisamos pedir todos os dias o Espírito Santo nas nossas vidas. Todos os dias. Não é só quando a gente está em momentos difíceis, não. Ou não é só quando a gente está em momentos alegres que a gente se lembra, né, de agradecer a Deus. Nós precisamos agradecer todos os dias e pedir. Porque em Lucas, no capítulo 11 e 13, ele fala assim: pois se vós sendo mal sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Então Deus, se nós pedirmos verdadeiramente o Espírito Santo, Ele vai nos dar. E o Espírito Santo é aquele que está conosco para nos consolar, é aquele que está conosco para nos fortalecer, é aquele que está conosco para nos levantar todos os dias. É aquele que coloca no nosso coração a vontade, o desejo, a fome de conhecer mais de Deus, de buscar mais a Deus, que através disso nós conseguimos compreender qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Você já sabe qual é o seu propósito? O nosso propósito é ganhar vidas para esse rei. Você não quer ter a vida eterna? Por que você não fala para as outras pessoas que existe uma vida eterna? Se o Senhor Jesus falou que existe uma vida eterna, você precisa abrir a sua boca e dizer. Não importa quem sejam essas pessoas, mas aonde você estiver, você tem que falar. Você é boca de Deus nesse mundo. Nós estamos aqui para dizer, se nós queremos, quando nós morrermos, ter a vida eterna, que é algo tão maravilhoso que nós almejamos, nós precisamos falar dessa vida eterna para as outras pessoas, principalmente para aqueles que não creem, né? Para aqueles que não querem saber, né? Que são os próprios a abrir a boca para dizer que não querem saber. Infelizmente, muitas pessoas estão aí frustradas, né? Eu me frustrei com fulano de tal, me frustrei com a igreja, me frustrei com o pastor, não sei com quem. Mas se o teu coração está no Senhor, por que você vai se frustrar com as pessoas? Se você se frustra até com sua própria família, né? Com seu próprio sangue, a gente vai se frustrar, vai se decepcionar. Mas quando nós compreendemos que nós somos instrumentos do Senhor, que nós precisamos falar do amor de Deus e ser verdadeiramente representante desse amor desse mundo, as pessoas começam a ver que realmente você é diferente. Todos os dias você precisa declarar, você precisa abrir a sua boca, entrar na sua casa já declarando: o Senhor Jesus é quem mora aqui. Satanás, tu não tem autoridade na minha casa, porque quem tem autoridade é o Senhor Jesus. Satanás, tu não tem vez na minha família, porque quem tem é o Senhor Jesus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e através da minha boca, no agir de Deus sobre a minha vida, a minha família vai ser salva para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele tem poder para transformar. Ele transforma, Ele muda histórias. E é através dessa mudança que muitas vidas vão ser alcançadas. Quando nós verdadeiramente, não adianta também nós só falarmos, né? Às vezes a gente só fala.
e quando é na hora de agir, você envergonhar o nome do Senhor. Quando é na hora de agir, as pessoas veem coisas que não são para ver, né? Que desagradam, que são totalmente contrários daquilo que a palavra do Senhor te ensina. E às vezes nós precisamos voltar e analisar como que eu devo agir, o que eu devo fazer. Porque existem pessoas difíceis, existem situações difíceis e não é fácil. Às vezes a gente precisa engolir o sapo, né? Eu engulo muito sapo todos os dias. Às vezes dá vontade de falar. Eu já fui de falar muito. Eu não ficava calada não. Mas aqui acolá a carne, ela, desgraçada, né? Ela quer debater. Por quê? Porque nós somos falhos. Mas no momento que o Espírito Santo ele está nas nossas vidas, ele nos confronta. Não é assim. Toma vergonha na tua cara e vai orar. Toma vergonha na tua cara e vai fazer teu devocional. Toma vergonha na tua cara e te volta para Deus. Toma vergonha na tua cara e volta ao Senhor. Volta ao primeiro amor. Pede ajuda. Né? Porque às vezes a gente não tem força sozinho. Às vezes a gente já está lá no fundo do poço. Não é nem no fundo do poço, é no fundo do poço. E a gente não tem força. E às vezes a gente tem ali tantas pessoas querendo que nos amam. Às vezes a gente não quer ouvir, né? Principalmente os jovens, né? Eles não querem ouvir conselho, não. Eles estão nem aí, não. Eu quero viver a minha vida, né? Eu quero fazer o que der na minha telha. Eu vou fazer a minha vontade. E aí, quando quebra a cara, infelizmente, né? Que Deus os guarde. Não é fácil. Quem já passou por lá já está dizendo para você, não vai, não faz. Você vai quebrar a cara. Eu estou falando para você porque eu te amo, porque eu quero o seu bem, porque eu quero que você tenha uma vida abençoada, que você alcance um casamento abençoado, tenha uma família abençoada. Você vai conquistar, mas não é no seu tempo, é no tempo do Senhor. É o Senhor que vai te dar, é o Senhor que vai abrir as portas. Se você estiver em obediência, tudo vai florescer. Porque, como eu falei, o Senhor falou, os meus pensamentos são mais altos. Os nossos sonhos não são nada diante de Deus. O que Ele tem para nós é muito maior. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra para você. Que você possa buscar o Senhor. Pedir que o Espírito Santo venha sobre a tua vida para te direcionar. Não toma partido, não, sozinho. Não vai querer fazer aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, porque não. Eu sinto muito de dizer, mas você vai quebrar a cara. Você vai fazer aquilo que está no seu coração, sem entregar nas mãos do Senhor, sem pedir direcionamento do Senhor. No final não vai dar certo. Sem Deus, a gente só consegue fazer coisas que vão contra a vontade dele e vão a favor do mundo, né? Romanos 12, 2, nós devemos o quê? Nós devemos o quê, queridos? O que diz Romanos 2, 2? 12, 2, amém? Trazendo de uma forma resumida, nós devemos o quê? Não ficar querendo fazer como está no mundo. Ah, está todo mundo fazendo, eu vou fazer. Esse mundo está perdido, gente. Queridos, esse mundo ele está cada dia pior. Se você, quem assiste jornal, vê, abre as notícias, meu Deus, é uma coisa mais terrível que outra. Quando eu assisto, dá vontade de chorar, quando eu vejo muitas coisas terríveis, crianças passando por situações tão difíceis, sabe? E o pior de tudo que eu vejo
é que às vezes as pessoas do mundo de hoje, elas se mobilizam mais pelos animais do que pelo próprio ser humano. Claro que o animal a gente se mobiliza, eu me mobilizo, mas às vezes elas se preocupam mais do que com o ser humano, do que com o que as crianças estão passando. Crianças sendo estupradas, sendo sequestradas, sabe, essas notícias horríveis que a gente vê aí. Um dia desse falou sobre um tal de caso Epstein, né? Do homem lá dos Estados Unidos, as barbaridades que aconteceram, que eles, se for ler lá a fundo, eles raptavam as crianças, sacrificavam as crianças para Baal. E hoje você vê que Deus, se Baal está lá fazendo as atrocidades dele ainda, por que você parou de crer em Deus, de buscar esse Deus, que é muito mais poderoso? E essas pessoas terríveis pegando as crianças para fazer essas coisas, para tirar o sangue, para tirar os órgãos, você sabe lá, atrocidades muito terríveis. E o mundo, ele está fazendo greve porque mataram um cachorro. E as crianças, é um ser humano, é como nós. Coisas terríveis têm acontecido nesse mundo. Mas nós devemos o quê? Nos transformar, renovar o nosso entendimento através dessa palavra aqui, ó, para que nós venhamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que Ele tem para nós, o que Ele quer para nós, buscar obedecer, buscar fazer aquilo que Deus nos manda fazer. É fácil? Não, não é fácil, não é fácil, porque quanto mais você busca, mais você é confrontado. Quanto mais você busca, mais o inimigo ele vem querer te perturbar. Quanto mais você busca, mais o inimigo ele vem querer atazanar a tua mente, querer te oprimir. Mas é nessa busca que Deus está te dando força, querido. Por que você vai ter medo? Por que nós devemos temer? A quem temeremos se o Deus dos exércitos é quem está conosco, queridos? Amém? Então, eu quero convidá-los a ficar de pé.